Imagine isso. Ela está na cama anos depois, novo apartamento, nova cidade, novo homem deitado ao seu lado. Mas ela não está pensando nele. Ela está pensando em você. Não entende por quê. Você não era o homem mais rico. Você não lhe enviou flores, não recitou poesia, nem prometeu um para sempre. Você nunca implorou por seu tempo. Você nunca buscou sua atenção. Você simplesmente estava lá, ancorado, observando, em silêncio, misterioso. Mas agora você está na mente dela e não vai embora, porque você não apenas tocou seu corpo, você perturbou seu sistema nervoso. Você criou um silêncio em sua vida tão forte que ressoa anos depois de você ter partido. Esse é o poder de um homem Sigma. E o que ela nunca esquecerá é a forma como nunca conseguiu te entender. Você não era um quebra-cabeça. Você era um enigma sem solução. E isso a deixou louca. Enquanto todos os outros homens tentavam impressionar, provar ou conquistar, você simplesmente era. Você não hesitou quando ela te testou. Você não se gabou. Você não perseguiu. Você não tentou ser inesquecível. E é exatamente por isso que você é. Você não era a tempestade. Você era a calma antes dela. E isso é o que as mulheres lembram. Não o que você deu a ela, mas o que você reteve. Não o que você disse, mas a forma como seu silêncio a forçou a falar mais. Não sua necessidade dela, mas a aterrorizante possibilidade de que você não precisava de ninguém. Essa única coisa, o enigma emocional da sua presença, é o que se grava na memória dela. Anula a lógica, elude a comparação. E aqui está o paradoxo. O homem Sigma é inesquecível precisamente porque nunca precisou ser lembrado. Então agora, você deve se fazer a pergunta que ela não conseguiu responder. Por que o Sigma é tão inesquecível mesmo depois de desaparecer? É seu poder, sua solidão, sua recusa em se submeter à performance que outros homens fazem? Ou é algo mais sombrio? Algo que ninguém se atreve a nomear? Vamos aprofundar, mas lembre-se disto. O homem médio tenta ser memorável sendo mais barulhento, mais gentil, mais rico, mais inteligente. Mas o Sigma, ele se grava na alma dela sendo menos disponível, menos previsível, menos possuído pela necessidade de provar seu valor. E nesse espaço que ele deixa para trás, a mente dela cria uma história com a qual nenhum homem pode competir, porque ele se tornou um espelho e ela continua olhando para ele. O mecanismo psicológico oculto por trás da presença inesquecível do Sigma. Há uma razão pela qual ela não consegue te deixar ir. Não se trata de como você se parece. Não se trata nem mesmo das coisas que você disse. Trata-se da impressão emocional que você deixou em seu sistema nervoso. Todos os outros homens eram legíveis, seguros, previsíveis, familiares. Eles desempenhavam seu papel, seguiam o roteiro: perseguir, elogiar, exagerar, sobre-explicar, pedir validação. Mas você era o erro. Você não seguiu o ritmo. Você não atuou. Você não se comportou como se estivesse grato por estar lá. Você não foi rude. Você não foi arrogante. Você simplesmente era indiferente à dança. E é aí que a fratura psicológica começou. Porque a mente feminina é construída, projetada para resolver o quebra-cabeça da atenção masculina. Ela precisa saber o que ele pensa de mim. Por que ele não reage como os outros? Por que ele está tão calmo enquanto eu sinto esse caos? Ela está acostumada a ser o prêmio, mas o homem Sigma muda completamente a dinâmica. Sem dizer uma palavra, ele comunica algo devastador. Eu sou o observador, não o jogador. Isso desencadeia o que os psicólogos modernos chamam de efeito Sigma, um loop mental que mantém o cérebro obcecado por experiências inacabadas. Cada vez que ela tentou decifrá-lo e falhou, cada vez que você se afastou em vez de se aproximar,
Cada vez que sua energia mudou sem explicação, ela registrou a interrupção e sua mente começou a girar. Por quê? Porque o feminino anseia por resolução. Ela quer fechamento emocional. Ela quer entender, mas um homem sigma lhe nega esse fechamento. Não de forma cruel, não manipulativamente. Ele simplesmente se recusa a ser possuído emocionalmente. E esse é o terror mais profundo para a maioria das mulheres. Elas não conseguem descobrir se você realmente se importou com ela ou se ela apenas imaginou tudo. Essa incerteza é viciante, queima, persiste, faz com que ela revisite as memórias às 2 da manhã, como uma cena de um meio sonho do qual nunca despertará completamente. Ela se lembra da forma como você a olhou, não com fome, mas com avaliação, como se você estivesse estudando uma tempestade, não seduzindo uma garota. Ela se lembra da forma como você saiu, não com raiva, não em pânico, mas em absoluta paz. Isso é o que a destruiu, que você pôde se afastar sem olhar para trás. Ela se lembra disso porque a forçou a enfrentar a aterrorizante possibilidade de que você estava completo, com ou sem ela. A maioria dos homens constrói sua autoestima na resposta de uma mulher. Ela está acostumada a isso. Ela sabe como isso parece, como isso se sente. Mas você se posicionou diante dela como um homem que já lutou contra seus próprios demônios e venceu. Você não precisava que ela te validasse. Você não precisava que ela te entendesse. Você não precisava dela de forma alguma. E essa verdade deixou uma cicatriz, uma bela cicatriz. Porque aqui está o paradoxo que Schopenhauer insinuou e Nietzsche sabia em silêncio. O homem que está mais em paz com sua solidão é aquele que será mais lembrado por aqueles que a tocaram, mesmo que brevemente. Você não lhe ofereceu um sonho. Você não lhe vendeu um futuro. Você lhe ofereceu algo muito mais perigoso. Um vislumbre da vida de um homem que não orbita o feminino, mas que a atrai para sua gravidade. Essa gravidade não se tratava de ser chamativo ou impressionante. Tratava-se da sua tranquilidade, da sua recusa em colapsar sob suas emoções, da sua disciplina, do seu silêncio, do seu olhar que não buscava aprovação, mas que penetrava sua alma. E mesmo quando ela se foi, mesmo quando você se afastou, ela nunca pôde escapar da sensação de que você sabia algo que ninguém mais sabia. Que talvez, apenas talvez, você visse sua verdade antes que ela tivesse que pronunciá-la. E isso é inesquecível. Os anos passarão. Ela vai rir novamente. Ela vai sair novamente com alguém. Ela pode até se apaixonar, mas de vez em quando a noite estiver calma e seu mundo parecer um pouco artificial demais, você voltará. Não em uma mensagem, não na caixa de entrada dela, mas em seu sistema nervoso. Uma música tocará, que a lembrará de uma noite em que vocês nem sequer falaram. Um homem tentará flertar da maneira que você nunca precisou fazer. Um momento de calma desencadeará aquela estranha tensão sagrada que só você já segurou. E nesses momentos, ela perceberá que você não lhe deu uma história. Você lhe deu um espelho. Ela se lembra de você não por causa do que você fez, mas porque você lhe mostrou uma versão dela mesma que ela não estava pronta para enfrentar. Uma mulher que queria controle, mas que secretamente desejava se render. E o homem a quem ela queria se render não precisava de sua permissão. Essa é a única coisa que ela nunca esquecerá sobre o homem Sigma. Não a forma como você a fez rir, não a forma como você a tocou, mas a forma como deixou sua alma tremendo em silêncio. Porque os Sigmas não deixam caos, eles deixam ecos. E esses ecos, eles assombram uma mulher para sempre. Então, se você é esse homem, ou está se tornando um,
Não se desculpe por sua distância. Não suavize seu silêncio. Não explique sua profundidade àqueles que nunca ganharam o mapa. Você não está aqui para ser entendido. Você está aqui para ser sentido uma vez e nunca esquecido. Se este vídeo despertar algo enterrado em você, deixe um comentário abaixo com as palavras: ela se lembra do silêncio. Se isso ressoou em você, então você já sabe. Essa centelha dentro de você não é fraqueza, é seu chamado. Escreva liberado se você já transformou a dor em poder. Se você está pronto para parar de fingir e forjar seu próprio código, então se inscreva. Aqui não há teoria, apenas homens se construindo. Deixamos você com uma lista de vídeos sobre o Guia Secreto dos Homens Sigma na tela.